Bom, boa noite. Aguardar um pouquinho aí, mais um minutinho, né? Que ainda não estamos 7 horas completos, tá? Então, vamos aguardar quem possa entrar na sala de aula. A sala está aberta, tá, pessoal? Então, fica essa sala aberta para que vocês possam entrar sem ter que a gente ficar liberando, tá? Então, fiquem tranquilos que sempre eu deixo aberta. Guardar mais um pouquinho. Pessoal, ontem, né, na nossa aula, ontem não, desculpa, segunda-feira tivemos aula, né? E que nós ficamos devendo um pedacinho, tá? Da aula, e eu até disse para Maria Vitória que a gente terminaria hoje, tá? Então, nós temos o restinho da última aula que nós fizemos, tá? E que a gente completa ela agora, e mais a última fase que a gente tem para falar sobre as aves, então, tá? Vou começar compartilhando, então, tá? A gente ficou nesse aqui para terminar. Isso, exatamente, tá? Deixa eu só colocar esse aqui um pouquinho mais para cima, para não atrapalhar a gente, tá? Bom, só passando aqui, né, iniciando com vocês aqui o que nós vimos na última aula. Então, a gente falou sobre a evolução do voo, tá? Então, só para dar uma repassada. Falamos sobre os dois grupos de aves também, né, que são palionetes e também leonites, tá? Falamos em seguida a respeito das aves que são carinatas e das aves que são ratitas, né? Então, carinatas, sabemos que são as aves que voam, né? Que têm, então, todo o esqueleto ósseo apropriado para a inserção de musculatura, e temos as ratitas, né? Que daí são, no geral, são aves bastante pesadas, né? Como a gente mostrou as remas, as avestruzes, então, elas são muito pesadas, então, portanto, elas não conseguem voar, né? Porque existe uma limitação também de peso para o voo, tá? Apesar dessas grandes aves também ainda terem uma formação esquelética de ossos pneumáticos, mesmo assim elas são muito pesadas e não conseguem, então, alçar voo, tá? E também um outro diferencial que existe no esqueleto dessas aves é também a falta, então, da quilha, né? Daquele osso externo diferenciado que promove, então, a adesão, então, a inserção da musculatura do voo, tá? Depois nós falamos também das teorias, né? Da ancestralidade das aves, né? Desse voo, portanto, tá? Falamos do Archaeopteryx, né? Que era, então, essa espécie que não era ave ainda, né? Muito pelo contrário, era um réptil ainda, mas que, diante dos fósseis, né? Que se tem os achados desse animal, ele já, então, possuía penas, né? Então, existiam as duas teorias e que uma é mais aceita que outra. Que, então, eles viviam, então, em árvores, né? Então, ficavam sobre as árvores sempre, né? Olhando ao seu redor, né? Para encontrar essas presas, principalmente, né? Voltadas para a sua alimentação, e que eles pulavam de galhos em galhos, né? Então, conseguiam aí, através de pressões seletivas, que eles viviam em cima desses locais, ou fugindo de predadores, e ao mesmo tempo para procurar o seu alimento, então, o que eles tinham era de pular de galho em galho. E essas penas ajudavam bastante, né? Com que eles fizessem, então, esses
planeios, então, de uma árvore à outra, tá? Então, foi aumentando aí essa força de ascensão, né? De conseguir planar, então, de árvore em árvore, tá? Então, até que, então, teve esses estágios intermediários que era esse exemplar, então, de Archaeopteryx, né? E a outra teoria é a teoria cursora, né? Que ao contrário de viver em árvores, então, esse animal vivia em terra, tá? Então era um corredor, então, e ele aproveitava-se então dessas asas para bater enquanto corria, e isso fazia com que o seu corpo se tornasse mais leve também. E isso ajudava bastante com que ele tivesse mais energia para correr, né? Então, ele podia correr atrás desses animais. E conforme ele batia, ele podia, né, correr mais levemente e alcançar a sua presa. Então, diante dessas pressões também seletivas do ambiente aí, né? Então, batia enquanto ele corria, né? E chegava até saltar, então, porque essas asas promoviam, então, essa leveza maior no corpo e ele conseguia, então, seu alimento, tá? E isso acabou fazendo com que desenvolvesse ao longo, né, de todo o tempo da evolução que eles existiram, esse desenvolvimento aí de músculos peitorais, né, mais avantajados e que suportavam, então, esse batimento de asas até que, então, eles se tornaram, né, é lógico que a gente está falando de um longo tempo, já adaptados para o voo, então, tá? Essa daqui é a mais aceita hoje em dia, que é essa cursora mesmo, tá? Bom, falamos aí também aqui, a gente mostrou, né, esse quadro, portanto, aqui de reptilianos e de dinossauros não aves ainda, tá? E as modificações que eles tiveram ao longo também da evolução, né? Então, temos aqui, conforme nós andamos nesse cladograma aqui, a gente vai vendo que cada grupo de animais, né, foram então se adaptando, adquirindo caracteres novos, né? Até que nós vemos as aves atuais aqui, tá? Com essa presença então desse externo grande, né? Dessa quilha grande para inserção então da musculatura do voo. E ao mesmo tempo também nós vimos que foram, né, se adequando então esses membros anteriores também, que ao invés de, né, membros para agarrar, então se tornaram então membros para o voo. Bom, e chegamos aqui que a gente não conseguiu terminar a aula, porque a gente já tinha dado uma outra maior e mais um pouco dessa, né? E ficou essa para a gente terminar, e é o que a gente vai fazer para que a gente comece a próxima, então, tá? As penas, a gente já falou, né, que foi uma inovação bastante poderosa aí para esse grupo de aves, né, e que elas também contribuem, então, em relação a manter a homeotermia, isso é. Então, nós estamos falando de animais que são homeotérmicos, né, que geram, então, que tem uma temperatura corporal que não necessita do ambiente externo, porque quando a gente falava de répteis, né, a gente falava que eles precisam, são animais de sangue frio, né, que é um termo assim já deixado de lado, mas que muita gente ainda acaba se referindo aos pecilotermos ou ectotérmicos dessa forma, né? Mas então agora a gente está falando aqui que não precisa ficar mais tomando sol, né? Ficar lá sobre os raios solares para que ele adquira essa temperatura corporal. Eles são endotérmicos, né? O próprio metabolismo celular, o próprio metabolismo corporal produz essa energia e essa energia se torna em calor corporal, mantém, né? E as penas é uma grande aquisição porque
ela ajuda a manter, né? Manter esse calor, então, corporal que eles têm. Então, as penas, além de ter outras funções, né? Como protetor mecânico, como também protetor aí para de ser para o voo, elas, né? Elas elas não molham, são impermeáveis, então ele pode nadar, né? Aves marinhas, quando a gente pensa em aves aquáticas, né? Elas têm então toda uma estratégia de cuidar dessas penas para que as penas não se molhem, para que esse animal não fique pesado, porque em qualquer momento que essa ave está nadando, logo ela alça voo, então ela não pode ficar encharcada, então. Então, nós temos muitas propriedades para essas penas, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho delas também, tá? Bom, as penas e essa relação aí também com o voo e outras características que elas vão ter, tá? Bom, a gente tem essas aves, né, onde a gente vê, por exemplo, uma ave que tem uma enorme quantidade de penas em locais do corpo e outros não, né? A gente sabe ali que principalmente a região mais dos membros posteriores, então não tem, ou regiões próximas a olhos, né? Ou próximas ao bico, a gente não vai ver penas grandes, tá? Ou às vezes até regiões sem realmente penas, né? Apenas talvez penugens. Então, essas regiões que vão ter penas são regiões que a gente chama de pterilas. E regiões que não vai haver essas penas são apterilas, tá? A já é uma negação, então a gente já se lembra, então, pterilas, né? Presença dessas penas, então o A seria uma negação, né? Composição do que essas penas são produzidas, né? Como que elas são formadas, então. 90% de beta-queratina, gente. Então, essa também é uma outra características, né, de uma estrutura que as aves têm e que elas também são relacionadas às escamas dos répteis. Por isso que a gente também liga a essa constituição da pena como também uma ligação de características, então, que são compartilhadas por outro grupo, e a gente já falou bastante sobre esse parentesco, então, entre os crocodilianos, que são répteis, né, e as aves. Aí depois tem outras constituições, mas 90%, né, a grande parte é beta-queratina, 1% de lipídios, água e outros 1% aí ligados a proteínas e também pigmentos, né? Então, a gente sabe que pigmentos, ó, exemplo da melanina, né, e outros pigmentos diferenciados, porque a gente sabe que dentro desse grupo de aves, eles exibem uma enormidade, um enorme número aí de cores nas penas, né? E isso também já é próprio desse grupo, uma vez que essas cores de penas também são utilizadas aí em vários comportamentos deles que nós também veremos. Aqui. As estruturas, então, como essa estrutura, né? Como que ela é composta, é trabalhada, é desenhada aí essa pena, então, né? A gente tem outras funções secundárias, que é produção de som, sensibilidade tátil, né? Então, a gente pode ver que as aves sempre estão ali se batendo, se mexendo, porque tem alguma coisa fora. Quando está fora, ela ajeita essas penas, né? E muitas peninhas ou penuginhas muito pequenas entre essas penas maiores sempre indica para a ave que o resto das penas ali não estão bem ajeitadas, tá? É como se fosse um sinalizador mesmo, né? Que a gente vai dar uma olhadinha também nessa outra, nesse outro tipo de pena, que ela indica, então, e essa ave, ela está sempre arrumando, né? Ou seja, se batendo, ou seja, arrumando com o próprio bico também.
Bom, essas penas, olha lá. Então, tem penas modificadas, ó, em cerdas, né? São penas também modificadas para natação, para repelência à água, né? Que a gente já falou que existem muito poucas glândulas nas aves e que essas glândulas estão relacionadas também tanto a fazer uma proteção também ali entre as penas para proteger a epiderme dessa ave contra bactérias, fungos, né? Outros parasitos e tal. Então, por isso que normalmente as aves têm muito pouco problema de pele, já também por essa cobertura da pena, tá? Existem, olha, função secundária de aves até mesmo fazer transporte de água, tá, gente? Lógico que isso não é uma função primária, né, de necessidade, mas que para uma segunda função lá, que é necessário, então, ele levar a água até para uma necessidade dele, as penas é que, então, serão esse receptáculo, então, tá? E isolamento térmico, claro, né? Então, a gente tem uma função primária dessas penas para o voo, né? Mas que elas estão também, ó, fortemente ligadas a isolamento térmico também, tá? Quanto à estrutura, então, ó, nós vamos ver aí que possui, ó, possui vexilo formado por quê? Cálamo, raque, barba e bárbula, tá? Então, a gente tem, primeiro de tudo, ó, o cálamo, que é essa parte, né, que vai ficar, então, aderida à pele, né, a epiderme ali dessa ave, né, e depois, logo depois, nós temos a raque. A raque, então, esse segmento aqui, olha, que a gente tem em seguida ao cálamo, tá? Então, o cálamo é mais a pontinha, tá? E o raque é em seguida. Logo depois nós vamos ter o quê? Divide, isso aqui vai dividindo mesmo, como se fosse um leque, né? Então, nós temos aqui, então, como se fosse outra raquezinha menor, né? Que não é essa. Temos outra raquezinha aqui, que por onde vai também cruzar outras raquezinhas menores, e a gente chama essa de barba, e as bárbulas vão ficar ligadas a essa barba, tá? Aqui nesse maior dá para ver, ó, que logo depois da raque nós temos as barbas e as bárbulas. E isso cada vez vai ficando menorzinho, tá, gente? O vexilo, ó, que a gente fala, é nada mais do que a barba, tá? Que é esse aqui, que é o que vai ao lado, então, da raque, tá? Pode ser simétrico ou assimétrico também, e pode apresentar as penugens, que são as barbulazinhas, então, tá? É por isso que ela fica tão fechadinha, sempre uma estrutura da maior e vai diminuindo, diminuindo, até que ela se torna realmente bastante fechada. Mas que, né, quando a gente olha essa estrutura dessa pena, principalmente quando a gente tem possibilidade de fazer aula prática, e na aula prática eu vou gravar para vocês, aí vocês vão ver como que é que a gente enxerga, então, uma pena e pode diferenciar uma pena da outra. O que é uma pena de cobertura, o que é uma pena do voo, tá? Então, a gente depois na aula prática, a gente filma tudo isso para vocês. Aqui mostrando, olha, né, como que elas estão ali se intercalam, se entrelaçam para formar, então, essa pena que é tão fechadinha, né, e que ela precisa realmente fazer uma cobertura, né, para que esse voo realmente possa acontecer. Ou também o isolamento térmico também corporal. Aqui mostrando algumas das penas, tá, gente? Então, a gente vai ter as mais diferenciadas, tá? Então, a gente vai ver que existe as penas do voo, que tá mais inseridas nas asas,
vamos ver que existe penas de cobertura do corpo que vão estar vão estar cobrindo o restante do corpo, penas de contorno que vão estar nos locais mais onde exige uma maior cobertura, onde aquelas do corpo são maiores e não cobrem direito. As plumas geralmente são muito pequenininhas, vão estar próximas a pescoço, em regiões bem mais protegidas, como embaixo das asas, tá? Filopluma, cerda também, essas cerdas vão estar próximas aos olhos, isso aqui é como se fosse um sensor, tá? Ou muitas vezes existem aves que têm próximas ao bico, principalmente aves que são insetívoras, tá? Então, muitas vezes o insetinho está passando aqui, ela já sente logo, porque ela tremula rápido e esse pássaro pode pegar aquele inseto rapidamente. Filopluma, ela é quase que a gente arranca toda a pena dessa ave e quando você vê umas coisinhas muito pequenininhas ali, como se fosse umas penugenzinhas, você encontra essas filoplumas. Essa filopluma aqui, gente, ela é que também está em meio às outras grandes penas, e são elas que sinalizam se essas penas estão todinhas homogêneas e ajeitadas no corpo. Quando você vê uma ave mexendo e ajeitando essas penas, ou ela está colocando ali lipídios, né, que ela pega na glândula lá urupigiana dela para lubrificar e para deixar que ela não se mole, né, deixar ela impermeabilizada, ou então ela está ajeitando porque essa penazinha aqui está mostrando que um grupo de penas está toda desajeitada e a ave ajeita então. Tipo de penas, como a gente falou, ó, penas de contorno, penas de voo, semiplúmulas, plúmulas, plumas de pó, cerdas e semiscerdas e filoplúmulas, tá? Só que a gente não fica falando para vocês, mas a gente coloca aqui como fonte, né, de informação para vocês e que isso depois a gente vê muito mais durante as aulas práticas, então, né? Que depois a gente, infelizmente, como não estamos juntos, a gente fará, então, a gravação e manda para vocês, então, e diferenciando cada tipo e cada grupo aí de penas que tem. Penas de contorno, então, só para mostrar mais aqui, aí sim, né? As penas de contorno, ó, são as penas do voo, e a gente chama de rectrizes. Então, as rectrizes são essas penas que estão na cauda, tá? Então, a gente vê que normalmente aves que voam vão ter também penas da cauda bastante avantajadas. Penas de contorno, ó, penas do corpo, que são penas de cobertura. Penas de cobertura, ó, tá em cima de todo o corpo, algumas em cima da asa, tá? Outras que saem mais ao lado, nas pontas da asa, são as de contorno aqui, tá, gente? Mas as outras mais curtas aqui, todas essas, então, são tectrizes. Penas de voo, remiges primárias, que são essas que eu falei para vocês que estão mais, né, nas bordas, nas pontas das asas. É diferente porque aqui nós temos outros tipos de remiges, né, que é de cobertura, tá? Então, penas do voo, que são remiges primárias, porque depois a gente separa primárias e secundárias. Essas penas, então, olha, gente, elas vão dar maior propulsão, e penas do contorno, que são as remiges secundárias, maior ascensão, tá? Então, propulsão para frente e ascensão para cima. Então, é necessário que se tenha esse conjunto, então, de tipos de penas, né, diferenciadas, para que se tenha um voo, então, otimizado, tá?
As semiplúmulas, né, que a gente falou, ó, elas são peninhas bastante finas, tá, gente? Bem delicadas, e normalmente elas vão estar ligadas a isolamento térmico também, escondidas sobre as penas. Plúmulas, plumáceas, né, vão estar presentes em regiões apterilas, né, que eu falei para vocês, regiões que têm menos pelo, mas que a gente enxerga aquelas penugenzinhas bem fininhas, então, tá? Vão servir para isolamento térmico, principalmente também quando a gente tem filhotes, então eles não têm outros tipos de penas, elas ainda vão se desenvolver. Então, semiplúmulas e plúmulas normalmente vão ser os tipos que mais vão estar presentes, então, dentro dos jovens aí, tá? Plúmulas da glândula uropigial, então, lá naquele finalzinho do corpo, então, das aves, que a gente mostrou, né, que o pessoal chama de Santo Antônio, né? Então, é lá que tem a glândula uropigial, e a gente sabe que ela tem lipídios, né? E lá que, então, é estimulado para que essa ave tenha o óleozinho para passar nas penas, tá? Então, lá naquela região também teremos essas penas bastante pequenininhas lá recobrindo, né? E depois penas maiores por cima, tá bom? Então, normalmente essas plúmulas aí, ó, elas ajudam, então, a transferir essas substâncias oleosas para o restante, então, né? Para espalhar, então, pelo corpo dessas aves, tá? Deixa eu ver aqui o que mais, olha. Aqui a gente está até falando aqui a respeito que essas plúmulas e tudo mais, essas peninhas diferenciadas aqui, então, é o tipo de cobertura que esses filhotes têm nesse momento, então, porque elas tendem a perder muito calor com facilidade, né? Então, esses bebês aí são bastante delicados e eles precisam estar aí protegidos, então, até que eles alcancem aí essa maioridade deles. As cerdas e semicerdas, que eu falei para vocês, que certos tipos de pássaros vão ter, então, né, que são sensoriais, olha. Então, muitas vezes serve até de armadilhas também, né, para insetos, ou proteção do próprio olho também, tá? Outros tipos, acho que é o sanhaço, ele também tem muitas cerdas aqui bem próximas ao bico, e que elas têm, então, essas como se fossem arvorezinhas mesmo aí, mesmo para tá protegendo aí qualquer coisa estranha que venha cair, serve como se fosse uma rede mesmo, tá? Proteger olhos, narinas e tudo mais. Filoplúmula, né? Aquela que a gente também falou que ela é sensorial, né? É bem isso aqui mesmo, quando a gente acha e vasculha no corpo de uma ave, né? Ela é muito pequenininha, tá, gente? Ela até parece grande, mas é muito pequenininha, em torno de 1 centímetro e muito delicadinha também, tá? Essas filoplumas, elas são sensoriais porque elas têm terminação nervosa, tá? Não é como as outras lá. Então, ela tem essa terminação nervosa, então, por isso que ela pode, então, é como se fosse um pelinho, né? Que a gente está falando aqui, né? Então, ela ajusta ali toda e mostra, ela indica, ela manda esse sinal cerebral, já que ela tem terminação nervosa, para que se as outras penas estão ajeitadas ou não, então, né? Então, tudo isso contribui para o voo. Aqui só mostrando, então, como essa divisão de rêmige primária, rêmige secundária, tá, gente? Então, tudo isso a gente trabalha dentro de aula prática, né, para que a gente possa ver realmente, a gente não usa animal vivo, né, mas a gente tem os exemplares no museu, em que a gente vai, então, com essas aves ali expostas para vocês, a gente vai mostrar, então, esses grupos de penas, então, e mostrar para vocês como é que elas estão
organizadas, então, nesse corpo do animal, né? As primárias e as secundárias, as rêmiges, né? Onde elas estão, então, relacionadas, então, a maior propulsão e a maior ascensão dessa ave durante o voo. Funcionamento, né, das asas, então, ó, funciona como um aerofólio, né? Então, uma superfície de ascensão como propulsão de movimento para frente. Então, a gente já mostrou na aula passada, né, como é essa anatomia da asa, né? E falamos também que essa anatomia, ela já promove, então, o cortar do vento, né? Por baixo e por cima, e essa anatomia, ela é toda aerodinâmica, né? Ela já promove, então, esse deslizamento, então, esse corte do ar e o deslizamento do ar. Um corte rápido e um deslizamento para a parte posterior da asa, mais leve, propiciando, então, menos atrito também com o ar, né? São leves, são flexíveis, né? Então, e são constituídas aí desses dois grupos, então, de rêmiges, que são voltadas para a propulsão e para a ascensão também, tá? Habilidade de alterar o quê? Área e forma da asa para produzir força de ascensão, velocidade, manobras, aterrissagem, decolagem, posição em relação ao corpo. Então, essa habilidade, né, em que a ave tem, ela mudando uma posição do corpo, que ela está indo reta, com os pés para trás, né? Então, se ela quer aterrissar, se ela quer diminuir essa velocidade do voo, porque ela precisa descer, então, quando ela vai descer e quando descer, ela modifica essas asas de reta ou mais voltada para cima, onde vai o quê? Bater o vento direto nessa asa aqui, gente, e vai diminuir, é lógico, né? Essa propulsão que ela estava tendo para frente. Então, essa asa é totalmente, então, hábil, então, para fazer essas mudanças, então, durante o voo, né? A origem e o desenvolvimento da pena, então, a gente falou que são homólogas as escamas dos répteis, né? Uma vez que são da mesma constituição, né? E também elas são de constituição de mesma origem embrionária, por isso que são homólogas. Então, isso aqui a gente aprendeu desde o início do ano, né? O que era uma homologia, analogia, né? Então, nem precisa ficar voltando. Falou que é homóloga as escamas, vocês sabem que elas, né, são de mesma origem, e talvez nem sempre utilizadas para a mesma função, pode estar em grupos diferentes, mas que tem a mesma origem embrionária. É uma estrutura morta após o seu desenvolvimento completo, então as penas, se você quiser, né, dobrar uma pena, a pena não vai doer, né? São trocadas também, então essas penas elas sofrem desgaste, né, gente? Então é o que faz uma cobertura da epiderme dessas aves e é necessário então trocar. Como que faz? Porque esse animal precisa voar. Como que ele pode perder um monte de pena? Ele vai ficar muito tempo sem voar? Então existe então, né, uma estratégia aí de evolutiva também, em que essas penas aí, ó, das asas e das caudas são perdidas aos pares, gente. Então, se perde de uma asa de um lado, se perde da asa do outro lado, tá? Então, sempre aos pares para que ocorra um equilíbrio, para manter, porque essa ave, o hábito dela é voar. Como que ela pode ficar esperando, então, que outra pena se desenvolva para que ela possa voar novamente, né? Então, existe aí essas trocas, tá?
sofrem processo de muda no mínimo uma vez ao ano até o final do verão, após a estação da nidificação. Então, verão é um momento em que, né, essa ave não tem tanta perda de calor, então é um momento propício, né, as temperaturas são mais altas, essa ave, então, ela não tem muita perda de calor, então é um momento em que ela pode perder aí esses pares aí de penas, né, sem comprometer aí a habilidade do voo e também a fisiologia desse animal, tá? Bom, pessoal, tem mais outra aula, tá? Então, fecho essa, que o nosso tempinho tá terminando aí. E aí, a gente volta e eu gravo a segunda sessão nossa dessa aula, tá? Jéssica, desculpa, abre seu microfone, eu quero ver se você vai voltar ou não, porque daí eu tenho que mandar outro link, porque acho que esse eu não sei, acho que você não consegue entrar mais, porque foi agendado. Vai continuar, Jéssica? Eu vou voltar sim. Ah, tá. Então eu mando no seu WhatsApp, tá? Tá bom, então. Tá. Só dá um tempinho que eu só espero dar o cliquezinho que tá salvando aqui minha gravação e já volto com você. Até mais. Tá bom.